No texto de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1 ao versículo 9, a Bíblia fala de Zaqueu, um homem publicano e chefe dos publicanos. Uma frase bastante conhecida que a Bíblia nos mostra, quando Jesus fala com Zaqueu, é aquela frase onde Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus, ele se dirige a Zaqueu e diz que vai fazer uma visita a ele na sua casa. Ou seja, Jesus, ele se oferece para ser hóspede de Zaqueu. Que privilégio! Jesus, ele hoje nos convida para que possamos abrir a porta do nosso coração para que ele faça morada. Se você fica admirado pelo fato de Jesus dizer que vai à casa de Zaqueu e se oferece para ser hóspede dele, entenda que hoje, da mesma forma, Jesus continua dizendo para mim e para você que quer ser hóspede da sua vida e quer ser hóspede também na sua casa. Porque a Bíblia diz, Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É o que a Bíblia nos diz hoje aos nossos corações. É o convite que Jesus faz a cada um de nós para entrar em nossas vidas, para entrar em nossos corações. Quando ele diz na sua palavra para cada um de nós hoje, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Tenha certeza que, se Jesus ainda não entrou na sua casa, se Jesus ainda não faz parte da sua vida, é porque com certeza você não abriu a porta do seu coração para que ele entre. Porque Jesus, ele está sempre de braços abertos para te receber. Ele quer fazer morada em sua vida e em seu coração. Mas para que isso aconteça, é necessário você ouvir a sua voz e abrir a porta do seu coração para que ele faça a morada. Lucas 19, a partir do versículo 1 ao 9, a Bíblia fala de Zaqueu, o publicano. Um homem que ele era rico, ele era bem-sucedido. Ele, ao ter o conhecimento de que Jesus iria passar por Jericó, ele então resolve subir em uma árvore para poder conhecer a Jesus. A Bíblia vai dizer que ele era um homem de pequena estatura. E nós sabemos perfeitamente que Jesus, por onde passava, ele era acompanhado por multidões. Multidões essa que muitas das vezes não estava interessada em aprender aquilo que Jesus tinha para ensinar. Mas muito pelo contrário. A maioria deles estavam ali porque sabia que Jesus curava. Muitos deles estavam ali porque sabia que Jesus multiplicava pães e peixes. Muitos deles, que faziam parte daquela multidão, estavam ali seguindo a Jesus porque sabia que Jesus poderia curar enfermidades e também resolver muitos dos seus problemas. Mas o texto da palavra de Deus, em Lucas 19, do versículo 1 ao 9, vai nos fazer entender que Zaqueu, ele, naquele momento, não fazia parte da multidão. Mas, pelo contrário, aquela multidão que seguia Jesus é quem
naquele momento, estava impedindo que Zaqueu tivesse um encontro com Cristo. Então Zaqueu sobe naquela árvore pelo fato dele ser de pequena estatura para conhecer a Jesus. E o texto nos diz que ele queria conhecer a Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. É tanto que quando Jesus passa por aquela árvore, por baixo daquela árvore, que avista a Zaqueu, ele então faz o convite, se oferecendo para estar na casa de Zaqueu, quando ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ou seja, Zaqueu queria conhecer a Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Então, aprendemos nesse texto da palavra de Deus, dentre outras lições, que Jesus ele te conhece. Que Jesus ele sonda o teu coração. Ele sabe de tudo aquilo que você precisa. Jesus ele sabe de tudo aquilo que eu preciso e de tudo aquilo que eu necessito. Mas ele nos deixa um recado muito importante em sua palavra para os nossos dias. É que ele mesmo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Tenha certeza, se Jesus ainda não faz parte da sua vida, se Jesus ainda não entrou no seu coração, se Jesus ainda não está no seu lar, é porque com certeza você ainda não abriu a porta do seu coração. Porque ele espera que você realmente faça como Zaqueu, que queira conhecê-lo. Zaqueu, ele então sentiu em seu coração o desejo de conhecer a Jesus. E a Bíblia, no capítulo 19 de Lucas, nos vai trazer essa lição maravilhosa, quando Jesus ele tem um diálogo ali com Zaqueu. E o texto da palavra nos diz, em Lucas 19, a partir do versículo 1, Zaqueu, o publicano, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. Ou seja, Zaqueu era bem-sucedido, porque ele era rico. A Bíblia também deixa bem claro que Zaqueu ele estava bem de saúde. Tanto é que ele subiu numa árvore. Zaqueu, então, ele não fazia parte da multidão que estava ali tão somente para obter do Senhor Jesus aquilo que interessava a eles. Talvez a cura de uma enfermidade, talvez a resolução de algum problema, talvez querendo ver ali um milagre da parte do Senhor, como multiplicação de pães e peixes. Tudo isso, aquela multidão que seguia o Senhor Jesus, sabia que ele poderia fazer. Mas Zaqueu, pelo contrário, estava sendo atrapalhado pela multidão. Ele queria conhecer a Jesus. E Jesus, então, ele, ao avistar Zaqueu em cima de uma árvore, ele diz então: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O Senhor Jesus, ele espera de cada um de nós que realmente estejamos dispostos a entregar as nossas vidas totalmente da sua dependência. Jesus espera de cada um de nós essa atitude. Versículo 3, do capítulo 19 de Lucas. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ou seja, ele sabia que Jesus ia passar por ali. Então o recurso que ele teve por causa da multidão e por ser de pequena estatura foi subir numa árvore para então conhecer ao Senhor Jesus. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Ou seja, ele queria apenas conhecer a Jesus. Então Zaqueu, ao conhecer a Jesus, ele ouve do Senhor Jesus o seguinte: desce, porque me convém estar na sua casa. Ele está de braços abertos para te receber. Jesus, ele quer morar em seu lar, ele quer morar em seu coração. Queira conhecê-lo. Isso só depende de mim e de você. Faça o convite, o aceite como seu Salvador. Procure querer conhecer ao Senhor Jesus e com certeza ele vai falar ao seu coração. Porque o Senhor Jesus, ele fala ao teu coração através da palavra de Deus. E é uma das maneiras que você tem em sua vida de convidá-lo para estar contigo,
na sua vida, no seu coração e no seu lar. A partir do momento que você procura ler a sua palavra, porque sendo assim, você vai passar a conhecê-lo, porque ele vai falar contigo através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Versículo 6. E, apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Ou seja, olha a multidão aí. Estavam lá para criticar. Estavam lá apenas para questionar aquilo que o Senhor Jesus fazia. É tanto que Jesus tem um encontro com Zaqueu, que queria conhecer a Jesus. E Zaqueu encontrou dificuldades para conhecer a Jesus. Por quê? Porque a multidão estava ali. Versículo 8. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha como é que Jesus faz. Ele, ao ter o encontro com Jesus, ele já é transformado. Ele já sente que a vida que antes ele levava e que era muitas das vezes não bem visto e criticado, mas tendo encontro com Cristo, ele vê a necessidade de realmente ser uma nova criatura e de mudar de atitude. No versículo 9, a Bíblia diz, e disse-lhe Jesus, olha a resposta do Senhor Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Texto maravilhoso da palavra de Deus, onde nos mostra que Zaqueu, ele queria conhecer o Senhor Jesus, e conheceu. Façamos assim, como Zaqueu, queira também conhecer o Senhor Jesus, porque com certeza, nós, ao conhecermos o Senhor Jesus e entendermos a sua palavra, obedecermos às suas instruções, com certeza seremos bem diferentes. Teremos uma natureza totalmente mudada. Passamos, então, ao conhecer o Senhor Jesus, a ser uma nova criatura. Passamos, então, a fazer, tão somente, aquilo que é correto aos olhos de Deus. Que mensagem importante. Dê lugar ao Senhor Jesus em seu coração. Ele diz em sua palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Por que ele disse a Zaqueu que estaria em sua casa? Porque Zaqueu o desejou conhecer. Queira também conhecer o Senhor Jesus e com certeza ele vai estar contigo, ele vai na tua casa, ele vai passar a viver em sua vida. E então, sendo assim, serás uma nova criatura e viverás tão somente para o louvor da sua glória. Mensagem importantíssima, que nos traz realmente essa lição, onde, quando nós realmente procuramos buscar a sua presença, ele com certeza nos recebe de braços abertos. Portanto, que nós possamos aprender nesse texto da palavra de Deus a importância de darmos lugar ao Senhor Jesus. Abra o seu coração, abra a sua casa, abra a sua vida e se dedique realmente a estar na presença do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, leia a Bíblia e não se esqueça de se inscrever no canal.